negociadores. Pessoas e possivelmente empresas pagaram os custos da viagem de milhares de criminosos, que é como eles devem ser chamados. Eles começaram a chegar a Brasília ontem de manhã, como a gente vê agora na reportagem do Júlio Mosquera e do produtor Afonso Ferreira. A ação dos golpistas estava no radar da Polícia Militar do Distrito Federal desde a semana passada. Foi uma invasão anunciada. Caravanas de ônibus com bolsonaristas radicais tinham começado a chegar a Brasília ontem de manhã. Eram pelo menos 100 ônibus. Eles se juntaram a outros golpistas que há meses estão acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Em pouco tempo, o número de pessoas em frente ao Exército, que tinha recuado para cerca de 200, voltou a aumentar. No início da ação, a PM isolou 3 pistas do eixo monumental para que os bolsonaristas radicais seguissem sem transtornos. Eles receberam escolta da polícia até a esplanada dos ministérios. Os vândalos começaram a chegar ao local no início da tarde. O movimento era pequeno e a polícia acompanhava tudo de longe, sem interferir. A esplanada dos ministérios estava fechada para os carros desde ontem. Mas não havia nenhum ponto de revista dos pedestres que chegavam para o ato contra a democracia. Pouco antes das 3 da tarde, o número de golpistas cresceu bastante. Alguns anunciavam os planos de invadir prédios públicos. Os golpistas desceram para a Praça dos Três Poderes. Chegaram vagarosamente sem ser incomodados. A PM seguia acompanhando à distância. Quando os golpistas se aproximaram do ponto limite para os pedestres, não se detiveram e passaram a usar de violência. Os poucos policiais que guardavam a barreira tentaram reagir. Os bolsonaristas radicais empurraram as grades. Usaram gás de pimenta. De nada adiantou. Eram muitos contra alguns PMs. Os vândalos saíram correndo em direção ao Congresso Nacional. Policiais legislativos ainda tentaram conter os golpistas. Jogaram bombas de efeito moral que não surtiram o efeito esperado por causa da dimensão da área. Eles ficaram acuados num canto. Uma das viaturas foi jogada e quase caiu no espelho d'água da Câmara dos Deputados. Os vândalos avançaram. Primeiro, subiram a rampa do Congresso. Depois, partiram para invadir o prédio. Quebraram vidros. Entraram pelo Salão Negro e chegaram ao Salão Verde e ao Salão Azul, destruindo o que encontravam pela frente. Inclusive obras de arte de relevância internacional. Em seguida, invadiram o plenário do Senado. Pisaram nas cadeiras, ocuparam a mesa diretora e fizeram da rampa de acesso à tribuna um escorregador, tripudiando da democracia. Com celulares na mão, filmaram e tiraram fotos, se exaltando do vandalismo contra o patrimônio público. Ao mesmo tempo, um outro grupo chegava ao Palácio do Planalto. O presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo. Também sem encontrar resistência, os bolsonaristas radicais se concentraram na entrada da sede do governo federal. Com pedras e paus, invadiram o prédio. Aos gritos, quebraram vidros. Destruíram móveis e objetos pelo caminho. Do térreo do Palácio do Planalto, subiram para o 2º e 3º andares, onde ficam os gabinetes e os salões em que são realizadas as solenidades presidenciais. Continuaram o rastro de destruição. Móveis onde são expostos objetos da história do país. Cadeiras tombadas como patrimônio nacional. E a todo momento filmavam e fotografavam a ação para exibir o crime como troféu nas redes sociais. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Palácio do Supremo Tribunal Federal, a ação dos bolsonaristas radicais seguia o mesmo roteiro criminoso. Um dos policiais que tentava conter a ação ensandecida foi agredido com pauladas e socos e retirado do cavalo à força para ser vítima de mais violência no chão. A cada passo dos vândalos, mais desrespeito aos símbolos da democracia e destruição sem qualquer preocupação. Quebraram vidros, invadiram o prédio de porrete na mão, entraram no plenário do STF com a mesma sanha destruidora. Pisaram as poltronas, jogaram mão de livros, rasgaram documentos e quebraram cadeiras e objetos pessoais dos 11 ministros da Suprema Corte Brasileira. Arrombaram a porta do armário onde o ministro Alexandre de Moraes guarda a toga. Seguiam registrando tudo com os celulares em gritos desafiadores ao poder público e de exaltação da vitória da barbárie contra a democracia. A cadeira de um dos ministros, com o brasão da República, foi parar do lado de fora do prédio do Supremo. Os
só depois das 5 da tarde, 2 horas após as invasões, a tropa de choque da Polícia Militar conseguiu desocupar o Palácio do Planalto e empurrar os vândalos para longe do prédio. No mesmo momento, policiais judiciais, com a ajuda da PM, também expulsaram do Supremo os bolsonaristas radicais. Mas os vândalos permaneceram por perto, com novas ameaças de violência e invasão. Às 6h15, finalmente a Polícia Militar conseguiu isolar a Praça dos Três Poderes. Os bolsonaristas radicais se concentravam em frente ao gramado do Congresso, onde a polícia ainda atuava para conter os vândalos com o uso de bombas de gás lacrimogêneo. Foi assim que os policiais também liberaram a sede da Câmara e do Senado. Por volta das 7h30 da noite, o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, divulgou um vídeo mostrando como ficou a sala dele no Palácio do Planalto. Eu estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. Os vândalos rasgaram essa obra de Di Cavalcanti que estava exposta em um dos salões do Palácio do Planalto. Também depredaram a sala usada pela primeira-dama Janja da Silva. Agora, às 8h25 da noite, dá para ver daqui, onde nós temos uma visão privilegiada, que finalmente a polícia conseguiu expulsar os golpistas da esplanada dos ministérios. Ainda assim, alguns resistem, mesmo depois da prisão de ao menos 170 pessoas, segundo a Polícia Civil, que foram levadas, muitas algemadas em ônibus, porque continuaram reagindo para a Delegacia de Polícia Especializada aqui do Distrito Federal. Alguns ônibus foram apedrejados. Os presos vão responder, entre outros crimes, por tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, divulgou em redes sociais que a polícia prendeu mais de 400 golpistas. No entanto, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, são cerca de 200 presos até agora. E a repórter Delis Ortiz está dentro do Palácio do Planalto e vai mostrar pra gente a situação do prédio. Boa noite, Delis. Desculpa, pessoal. A comunicação caiu com a Delis, então eu vou dizer para vocês o seguinte. Representantes dos três poderes e da sociedade civil repudiaram de forma contundente a ação dos terroristas. Classificaram de desprezíveis e bárbaras as cenas em Brasília. Para alguns, o que aconteceu hoje foi o mais grave atentado à democracia desde a redemocratização. Autoridades dos três poderes e diversas entidades cobraram punição exemplar dos vândalos que invadiram os prédios em Brasília. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que os atos antidemocráticos devem sofrer o rigor da lei com urgência. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que os responsáveis que promoveram e acobertaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei. A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é surpreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição. Em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou que o Brasil viveu neste domingo uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia, e que o STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído. Rosa Weber termina informando que a Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito. Em outra nota assinada em conjunto com todos os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Judiciário afirmaram que, ao tempo que expressam solidariedade às autoridades legitimamente constituídas e que são alvo dessa absurda agressão,
reiteram à nação brasileira o compromisso de que o Poder Judiciário seguirá firme em seu papel de garantir os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito, assegurando o império da lei e a responsabilização integral dos que contra ele atentem. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Alexandre de Moraes, defendeu punição dos culpados. Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O judiciário não faltará ao Brasil. Em um pronunciamento, o presidente Lula afirmou que haverá punição exemplar. Em uma rede social, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a barbárie de hoje é efeito direto da irresponsabilidade de todos que apoiam, financiam ou se omitem diante de atos antidemocráticos, que sejam, na forma da lei, punidos em nome da República e da democracia, covardemente atingidas mais uma vez. Alckmin disse ainda que a intervenção decretada pelo presidente Lula vai dar início à necessária apuração das responsabilidades criminais. Em nota, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que requisitou à Procuradoria da República no Distrito Federal a imediata abertura de procedimento investigatório criminal, visando a responsabilização dos envolvidos. O Fórum Nacional de Governadores externou sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, concretizados na invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da intolerável e ilegal vandalização das dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, por manifestantes golpistas e resignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no país. E publica a presente nota de apoio à democracia, condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do Estado Democrático de Direito. Os governadores se colocaram à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional. Exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis. 3 governadores da região Sudeste que apoiaram o ex-presidente Bolsonaro nas eleições repudiaram os atos. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, publicou numa rede social que reiterava o compromisso com a ordem democrática. O Rio de Janeiro será firme na defesa dos princípios que devem nortear uma nação e o Estado de Direito. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, postou que em qualquer manifestação deve prevalecer o respeito. É inaceitável o vandalismo ocorrido hoje em Brasília. A liberdade de expressão não pode se misturar com depredação de órgãos públicos. No final, quem pagará seremos todos nós. E Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que a violência, depredação ou cerceamento de direitos. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão repudiou veementemente a violência provocada por vândalos e terroristas que agrediram jornalistas que trabalhavam na cobertura dos atos antidemocráticos e disse ser inconcebível a omissão do governo do Distrito Federal em proteger os 3 poderes da República e garantir a segurança da imprensa que está nas ruas da cidade em coberturas complexas. A associação afirmou que as invasões e atos de depredação a prédios públicos, assim como os ataques aos profissionais da comunicação, são uma afronta à democracia e à Constituição brasileira. Em um vídeo, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou os atos de vandalismo. Esse movimento de Brasília hoje é uma vergonha para todos nós e não representa o nosso partido, não representa o Bolsonaro.
E a polícia e a segurança, os setores de segurança, têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, disse que os ataques contra o sistema democrático precisam acabar. Temos a clareza de que esses ataques têm o objetivo de enfraquecer os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira. E neste momento, nossa prioridade é defender o Estado Democrático de Direito, que é uma das missões legadas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil. É hora de encerrar de uma vez por todas as investidas contra a democracia do nosso país. Disso depende a pacificação de que o país precisa para retomar o caminho do desenvolvimento. A liberdade de expressão e manifestação não inclui permissão para ações violentas, nem para atentados contra o Estado Democrático de Direito. Juristas classificam os ataques golpistas deste domingo como o mais grave atentado à democracia brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988 e que, além do grave dano causado ao patrimônio público, causaram uma agressão à democracia. Atravessaram a praça, invadiram o Palácio do Planalto, onde fica o gabinete do presidente da República, chefe do Poder Executivo, chefe de Estado, chefe da Administração Pública Federal e comandante supremo das Forças Armadas. Invadiram o Palácio, sede do Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte Judiciária da República, a quem a Assembleia Nacional Constituinte confiou a função de guarda da Constituição. Então, em verdade, essa ação orquestrada, atentatória ao Estado Democrático de Direito, ela manifesta ódio à democracia, ela manifesta ódio à independência dos três poderes, inclusive ao Poder Judiciário, guardião da supremacia da Constituição. Logo, os manifestantes manifestam ódio à própria Constituição da República. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, explica o que está em risco com a tentativa golpista de tomada de poder. A democracia é o princípio dos princípios da Constituição brasileira. É o princípio continente de que todos os outros princípios constitucionais são conteúdos. Separação dos poderes, república, federação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tudo é conteúdo do princípio continente da democracia. Se corta, se alguém, ou um grupo, um segmento, corta os pulsos da democracia, a democracia morrerá por assassinato, e a separação dos poderes da República, a Federação, a liberdade de imprensa, a liberdade de iniciativa, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, tudo vai junto. A gente vai agora para Brasília. A repórter Delis Ortiz está no Palácio do Planalto, onde o presidente Lula já chegou e vai mostrar para a gente a situação do prédio. Oi, Delis, daqui a gente já vê as vidraças quebradas e muita bagunça, muita destruição, né? Sim, Poliana, nós estamos aqui do lado de fora agora, mas há pouco nós estivemos ali dentro e deu para ver a destruição, cadeiras, desde a entrada, ali no primeiro, no segundo andar, já tem, dá para ver que tem vidros quebrados, de onde eles jogaram cadeiras lá do Salão Nobre para cá para baixo. E agora há pouco o presidente Lula chegou aqui ao Palácio do Planalto e não só isso, ele fez questão de passar por todos os andares do Palácio do Planalto, vendo de perto os estragos que foram feitos por esse movimento terrorista. Ele esteve agora há pouco aqui, bem nessa entrada onde estava a Polícia Federal. Um pouquinho antes, eles fizeram uma varredura aqui no Palácio para o presidente poder chegar e pediram para que a gente não fizesse essas imagens, mas nós já tínhamos feito. Temos imagens exclusivas do presidente Lula aqui no andar térreo do Palácio do Planalto. Ele, segundo a assessoria, está exausto, né? Foi um dia muito difícil, cheio de decisões difíceis para tomar, mas agora, nesse momento, aqui na Praça dos Três Poderes, só mesmo imagens da segurança. Já foi recobrado o domínio sobre esses edifícios públicos. Agora nós vamos dar uma andadinha aqui para cá,
Ali em cima, na rampa, dá para ver como o palácio está agora com uma barreira de segurança. São militares, é a Polícia Federal e os seguranças do Palácio do Planalto. Aqui, isso aqui é só um exemplo das cadeiras que foram jogadas, já estavam postas para posse amanhã. Amanhã seria a posse não é posse, né? Eles assumiriam o cargo dos povos originários e também, olha aqui, isso aqui tudo já estava arrumadinho para transmissão de cargo. Jogaram até o tablado que fica lá em cima. Não sei se o Walter consegue mostrar. Esse andar é alto, mas olha como eles conseguiram quebrar de fora para dentro e de dentro para fora. Agora eu acho que a gente já pode chegar lá, porque o presidente Lula já saiu do térreo e eu queria mostrar. Eles destruíram, aqui embaixo dá para ver a destruição dessa primeira entrada que tem detector de metais, que tem tudo isso para mostrar. Olha ali. Isso aqui normalmente é cheio de segurança, você tem que passar pelo detector de metais, você tem que passar toda a sua bagagem pela esteira. E agora a dificuldade para fazer esse serviço de mostrar, porque até por uma questão de segurança houve um pedido para que a gente se afastasse. Mas do lado de cá dá para ver. É espantoso o que a gente está vendo aqui. Lá em cima, como já foi mostrado, houve destruição de obras de arte, de mobiliário, de documentos. O salão ali dá para ver que está alagado, porque havia risco de incêndio também. Atrás dessa parede cinza fica a galeria com as fotos dos ex-presidentes da República. E essa galeria foi completamente destruída. Nós vimos de perto fotos rasgadas, não sobrou absolutamente nada. Esse primeiro andar foi onde a gente conseguiu ter acesso um pouquinho mais cedo, antes do presidente Lula chegar. Agora, existe toda uma preocupação com a segurança dele. Mesmo a gente sendo credenciado e estando aqui todos os dias, é normal que estejam todos preocupados com essa segurança. Nós vamos tentar subir mais tarde, se for possível. Poliana, você pode me chamar. Sim, Délis, a gente continua aqui. E você que está sempre no Palácio do Planalto, eu imagino a revolta e a indignação de ver o prédio completamente destruído. A gente tem a informação agora de que o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou há pouco uma manifestação nas redes sociais. Eu quero ler para vocês aqui o tweet do Bolsonaro. Ele diz o seguinte, abre aspas, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Fecha aspas. O ex-presidente também escreveu que, ao longo do mandato dele, sempre esteve dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a liberdade sagrada. E que repudia as acusações sem provas atribuídas a ele por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. Uma contextualização necessária sobre o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto em 2013 quanto em 2017, houve estragos em edifícios públicos, mas a polícia estava lá para conter os manifestantes. E o ato não visava estimular um golpe militar e o fim da democracia. O presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, durante a tarde, onde foi prestado